Bom, hoje a gente vai tratar especificamente de endereçamento da camada de enlace, tá certo? Que está previsto na seção 5.4 do livro de Kurosa. Então, como a gente já sabe, a camada de enlace está abaixo da camada de rede. A camada de rede existe, né, o endereço IP. Se a gente for olhar a versão 4 do protocolo, são 32 bits, né? E esse endereço é utilizado para fazer diferenciação de hosts, ok? Né? A gente pode ver a camada de rede como uma comunicação lógica entre hosts, né? A camada de transporte é uma comunicação lógica entre processos, tá certo? Então, agora que a gente está estudando camada de enlace, existe também um endereço da camada de enlace, que é chamado de endereço MAC, certo? Esse endereço está associado ao hardware da plaquinha, aquela placa física, tá? Beleza? Então, ó, o endereço MAC ele vai ser usado para entregar um datagrama a uma interface específica de rede, tá certo? E ele tem 48 bits, e como eu falei, é gravado na placa de rede, tá? Veja bem, nesse exemplo a gente observa o que? 4 máquinas ali, e aqui, né, a gente está ilustrando o endereço MAC, que é o endereço que fica escrito, né, em hexadecimal, tá? Aí a pergunta é, por que a necessidade de ter um endereço MAC e um endereço IP? Por que 2 endereços? Certo? Então veja bem, a plaquinha tem um endereço físico, que está específico da placa. O endereço IP, como a gente já estudou, tem uma lógica sob o ponto de vista de roteamento e de subrede, né? Se a gente relembrar, a subrede, a gente pode associar a subrede a uma região. Na verdade, o endereço IP não está associado à região, mas se a gente considerar que a faixa de endereços da rede da UFPI fica na região da UFPI, certo? Os pacotes que vão ser encaminhados com destino para a UFPI têm que viajar no planeta em direção a essa região aqui, ok? Certo? Então, na hora que a gente usa o endereço IP da UFPI, os pacotes vão vir para a UFPI, beleza? Se você está na UFPI e vai para sua casa, você não pode usar mais o mesmo endereço IP. Se você continuar usando na sua casa o endereço IP da UFPI, quem responder para você, os pacotes vão chegar na UFPI, não na sua casa, né? Então existe a necessidade de você utilizar o endereço IP em função do local onde você está, certo? Daí a necessidade de ter um endereço IP e ter um endereço físico da sua placa de verdade, né? O endereço MAC é o endereço da sua placa. Perfeito? Já o endereço IP vai ser associado à sua placa durante a permanência no andar da rede. Ok? O Kurosa faz uma analogia interessante falando de CPF e endereço de correspondência. Então, um indivíduo tem um CPF, né, sob o ponto de vista de prestar conta para a Receita Federal, né? Ok? É um endereço único, né, uma identificação única, melhor dizendo, e esse indivíduo pode morar numa casa A, está no endereço A, mas pode ser que ele passe parte do tempo dele na casa B, ou que ele vai se mudar definitivamente para uma casa B. Então, o endereço, o número do CPF dele permanece, só vai ser alterado o endereço de correspondência, ok? Aí a gente pergunta, poderia ser usado um endereço só? Em tese até poderia, mas seria bem mais custoso, vê só a complicação na hora de uma mudança, né? Tá certo? Então, isso mostra a necessidade de você ter 2 endereços diferentes. Aí a pergunta, e por que é que tem que ter um endereço MAC? Vou dar um exemplo para tentar ilustrar. Veja, lembra do enlace de broadcast que a gente estudou no passado? Lembram? Né? Uma transmissão, nesse enlace é compartilhado, todos vão escutar. Então, até agora,
tudo que eu falo para vocês aqui, considerando que aqui é um enlace do broadcast, a sala de aula, todos escutam. Então eu estou falando com todos, não estou falando especificamente com nenhum de vocês, certo? Na hora que a gente quer fazer a diferenciação em nível de enlace, a gente precisa ter um endereço específico daquela placa, porque eu quero mandar só para aquela placa. Então imagina, por exemplo, que eu vou chamar a atenção do Igor, né? Faz de conta que ele não está usando o celular não, é só para ilustrar, certo? Então agora eu estou usando o nome dele, Igor. Ele sabe que eu estou falando com ele, né? Os outros escutaram, mas eu não estou falando com os outros, estou falando com ele. Então eu precisei diferenciá-lo, eu precisei usar o endereço dele, exclusivo dele. Estão percebendo? Então no enlace de broadcast a gente tem essa situação quase sempre, né? Todos escutam, mas em alguns casos, talvez na maioria dos casos, a gente vai precisar fazer referência a uma placa específica. Os outros podem até escutar, mas eles vão, né, achar graça, né? Não é com eles. Percebe o que eu estou falando? Então, existe uma necessidade de diferenciar as plaquinhas, né? Porque em algum momento a transmissão vai ser direcionada para uma placa específica, o endereço específico da placa, né? E existe também a necessidade de você ter um endereço que tenha uma lógica sob o ponto de vista de roteamento, que é o endereço IP. Você está na UFP, os pacotes têm que viajar para a UFP. Você está na sua casa, os pacotes têm que viajar para a sua casa. Então, um único endereço IP não seria viável, não nessa arquitetura atual, certo? Existem estudos e discussões, né, até de supostamente uma forma de endereçamento que permitisse esse tipo de coisa, mas na arquitetura atual, não. Salvo a questão do IP móvel, né, que é outra discussão particular. Vocês entenderam, pessoal, a necessidade de ter dois endereços, um em nível de rede e outro em enlace, certo? Traz flexibilidade, tá? Pois bem, então aqui, ó, imagina só que essa máquina aqui em cima, ela vai transmitir algo para todas as outras em broadcast. O que ela faz? Ela transmite para esse endereço. O que é transmitir? A gente já sabe que a unidade de transporte do enlace é o quadro, né? O frame. Então, eu já posso adiantar para vocês que assim como na camada de rede, na camada de enlace vai ter o endereço de origem e o endereço de destino. Se é camada de enlace, esse endereço é o endereço MAC. Vai ter o endereço da placa que mandou e o endereço da placa destino. Se a transmissão for em broadcast, for para todo mundo ao mesmo tempo, vai ser utilizado o endereço de broadcast, que é esse aqui. Se não, vai ser utilizado um endereço específico, por exemplo esse. Ok, pessoal? Então, quando a gente fala de endereçamento, vocês já estão o quê? De certa forma, herdando aquilo que vocês já discutiram para as outras camadas. Existia endereçamento em nível de transporte, né? Lembram lá? Par de porta, origem, destino, endereço IP, dependendo se é TCP ou UDP, lembram? Então, aqui no endereçamento que vai apontar o processo, né? O processo que vai receber os segmentos no destino. Existe a necessidade de fazer diferenciação entre os processos, né? Até porque em um dado host pode ter vários processos em execução, não é? Então, à medida que a gente está descendo nas camadas, alguns conceitos se repetem. Por exemplo, a necessidade de endereçar, fazer diferenciação para quem eu vou entregar, seja em nível de processo, seja em nível de host e agora em nível de enlace. Tá? Ok, pessoal? Então, esse endereço MAC, ele é administrado pelo I3E, né? O I3E é um instituto que faz padronizações, né, em relação à interface de comunicação, por exemplo, tá certo? Então, toda tecnologia de camada de enlace que é padronizada pelo I3E. Então, o I3E, ele tem, imagina uma comunidade onde existe como participante, né, nessa comunidade, ou associados, vamos dizer assim, né, ou um conselho com assentos de os principais fabricantes de hardware voltado à tecnologia de enlace. Ok? Então, eles vão decidir qual vai ser o padrão. Por quê? Esse padrão tem que estar claro, bem definido e funcionar, e vai ser implementado por todos os fabricantes que quiserem respeitar o padrão.
certo? Com o padrão, o que, é que a gente consegue? A gente consegue que uma plaquinha, né, de um fabricante A converse perfeitamente com outra placa do fabricante B. Basta que seja o mesmo padrão, né? Ok? Esse é o interesse. Então o I3E, ele gerencia os endereços MAC. Então o fabricante fica comprando do I3E endereços MAC. É uma faixa de endereço. Isso para poder fabricar as plaquinhas e gravar em cada plaquinha um endereço específico. Então o I3E faz essa gerência para impedir que duas placas tenham o mesmo endereço MAC, certo? Então, como eu falei, a gente pode usar analogia, né? Endereço MAC, número de CPF, endereço IP, número de correspondência. A gente já mencionou isso aqui para ilustrar dois endereçamentos diferentes, né? Com o endereço MAC, a gente também discutiu a portabilidade, né? Você tem um notebook, está aqui na UFP. Na hora que você vai para sua casa, o endereço MAC não muda, né? Está na placa. Lá você recebe um novo endereço IP que vai ser associado à sua plaquinha, para você poder enviar pacotes e receber pacotes a partir da sua casa. Como eu citei anteriormente, na hora que você muda de rede, você precisa mudar de endereço IP, né? Outra importante, né? O endereço IP é hierárquico. E existe a gente pode dizer, de alguma forma, que existe uma relação geográfica. Por que eu digo isso? Porque a UFP está nessa região aqui. Por mais que tenha campus da UFP em Parnaíba, em Floriano, eu digo, a UFP está nessas regiões. Quando eu digo isso, os roteadores do núcleo vão mandar pacotes para essas unidades, né? Na hora que você não está nessas unidades, você não pode mais usar o endereço da UFP, né? É nesse sentido que eu falo que existe uma relação geográfica, certo? Entende o que eu estou falando? Ok? Então, eu não posso, eu preciso de alguma coisa para ter mais portabilidade, né? Eu preciso mudar de endereço IP se eu mudo de região, vamos dizer assim, ou mudo de subrede, ok? Pois bem, então tem uma questão importante, né? Que é resolvida pelo protocolo ARP, né? O Address Resolution Protocol, que é o seguinte, ó, na hora que um pacote é entregue para a camada de enlace, essa camada de enlace vai transmitir o quadro com o pacote dentro para uma plaquinha, não é? Do outro lado do enlace, certo? Essa transmissão precisa saber qual é o endereço MAC do destino. E em princípio, isso não é conhecido. Então vamos lá. Chega um pacote da camada superior, esse pacote tem como destino um determinado endereço IP. Vamos seguir o exemplo aqui, que talvez seja ainda mais simples. Ó, como saber o endereço MAC de B, sabendo o endereço IP dele? Tá? Então vejam aqui, ó. Vamos considerar que essa máquina aqui é uma máquina A, tá? E ela vai transmitir para essa máquina aqui, essa máquina B. Beleza? Então, o pacote da camada de rede desce para a camada de enlace desta máquina, certo? E aí, a camada de enlace desta máquina vai criar um quadro que tem dentro o pacote IP e ela precisa colocar um endereço MAC de destino no quadro, para o MAC conseguir chegar para a placa, ou melhor, para o quadro conseguir chegar nessa placa aqui, certo? Só que ela não sabe o endereço MAC dessa máquina, da máquina B. Então, o ARP, o que é que ele faz? Ele resolve isso. Ele pergunta, olha, quem é ou qual é o endereço MAC do endereço IP 237.196.714. Isso vai ser transmitido em broadcast. Todas as máquinas do enlace, né, vão escutar, e aquele que for detentor do referido IP vai responder em unicast dizendo, olha, eu sou o detentor desse endereço IP e meu MAC é 5823D7FA20B0, certo?
Isso vai ser respondido para quem? Para a origem do enlace. Na hora que a origem do enlace aprender, ele vai gravar isso numa tabelinha que a gente chama tabela ARP. O que é que tem na tabela ARP? Associações de endereço IP e endereço MAC. A partir daí, o quadro pode ser enviado em unicast ao destino, porque ele acabou de aprender o endereço MAC do destino. Certo, pessoal? Então, na tabela ARP vai ter um mapeamento assim, ó, né? Endereço IP, endereço MAC e um TTL. O que é esse TTL? É o tempo de vida dessa informação. Veja que uma forma de você dar a oportunidade de desaprender algo é você definir um tempo pelo qual uma dada informação vai ser válida. Então esse TTL, tipicamente de 20 minutos, vai permitir o seguinte: imagina só que chega um computador na rede, um notebook de uma pessoa visitante, certo? E por fazer a comunicação no enlace, esse notebook vai forçar soluções de endereço MAC para ele. Alguém vai aprender o endereço dele, só que tempos depois essa pessoa sai com seu notebook e nunca mais volta. Então imagina só se não existisse uma oportunidade de desaprender aquela informação, as tabelas iam sempre crescer, certo? Por outro lado, você pode se perguntar, sim, mas depois dos 20 minutos, se ele ainda tiver, vai ter que fazer um pedido novamente, né? É verdade, tá certo? Mas essa é uma forma de implementar algo plug and play, vamos dizer assim, ou que independe do administrador da rede. O administrador não vai criar, montar nenhuma dessas tabelas. A própria rede vai ficar nesse processo, aprendendo e desaprendendo, aprendendo e desaprendendo, né? E essa é uma solução interessante sob esse ponto de vista. Por quê? Você não precisa de intervenção humana, né? Tanto é que muitas vezes a gente nunca tem ouvido falar em ARP. Isso está rodando o tempo todo por baixo, né? Mas muitas vezes a gente não escuta falar. Ok, pessoal? Tá claro? Então, essa tabela ARP é armazenada na memória RAM do nó, certo? Ok? Então, ó, mais uma vez aqui, vamos seguir o exemplo. A deseja enviar um datagrama para B, cujo endereço IP é 10.0.0.5 e o endereço MAC de B não está na tabela ARP de A. Então, ele vai enviar uma query ARP, né? Veja, isso é um protocolo. Ele vai mandar uma mensagem ARP por broadcast. Todas as máquinas daquele enlace vão escutar o pedido, né? E a máquina B também, que é a destinatária, né? Chamando a atenção aqui, ó, endereço de broadcast, como eu falei, né? Tudo F. Essa pergunta chega a todas as máquinas, inclusive a B, a máquina B, que vai responder em unicast para A. Ele responde só para A. A coloca essa informação na sua tabela ARP e a partir daí pode enviar quadros para essa plaquinha especificamente, né? Então, como eu disse, o ARP é plug and play, tá? Cada nó cria suas tabelas sem intervenção do administrador da rede. Ok, pessoal? Tá claro isso aí? Então aqui, ó, essa figurinha é importante, tá? Aqui, ó. Agora vamos considerar que B não está na mesma rede de A. Não está na mesma sub-rede de A. B está em outra sub-rede. Como é que eu sei disso? Rapidamente, pessoal. Tem um roteador, né? No meio. O que é um roteador? Ele interconecta sub-redes diferentes. Certo? Então agora, quando A quiser mandar um quadro para B, ele vai fazer o quê? Primeira coisa, pessoal, ele não tem o mapeamento de B na sua tabela ARP, né? Eu não sei se estão lembrados, mas eu cheguei a fazer uma animaçãozinha em uma das primeiras aulas lá de redes, camada de rede, que é o seguinte: na hora que um host vai mandar um pacote, ele descobre, aplica a sua máscara no endereço IP de destino para saber se o destino pertence à sua sub-rede ou não. Estão lembrados? Ele vai fazer isso aqui, ó. Na hora que ele fizer essa ação, ele vai descobrir o quê? Que B
não pertence à sua subrede. Então, se ele fizer uma query ARP, B vai escutar? Não, ele não está na sua subrede. Significa que ele tem que mandar para quem? Para o gateway, certo? Então, ele vai fazer a query ARP para descobrir o endereço MAC do gateway. Veja, isso é importante, né? O endereço IP de destino é o endereço de B. Esse pacote não vai ser alterado, mas ele vai ser colocado dentro de um quadro cujo endereço de destino é o endereço do gateway. Certo? Estão percebendo aí? Então, nesse primeiro momento, A faz uma query ARP para o endereço IP do gateway para descobrir o endereço MAC dele. Depois de descobrir o endereço MAC do gateway, ele coloca um pacote IP que tem endereço de destino, o endereço de B, dentro desse quadro e transmite o quadro para o gateway. Ok, pessoal? O gateway vai receber o quadro, tira de dentro do quadro o pacote, faz o processo de encaminhamento, né, que a gente já estudou, e ele vai ter que transmitir o pacote por essa interface aqui, né? Agora sim, agora o endereço IP de destino pertence à mesma subrede nesse segundo enlace, né? Notem, nós temos dois enlaces aqui, o primeiro e o segundo. No segundo enlace, a plaquinha que vai transmitir, que é a placa do outro lado do roteador, já pertence à subrede do destino. Então, aqui sim, ele vai fazer uma query ARP para aprender o endereço MAC do destino, vai aprender, coloca na sua tabelinha e manda em unicast, depois de aprender, o pacote IP dentro de um quadro cujo destino também vai ser dele. Tá claro, pessoal? A sutileza. Então a gente tem um cenário quando a transmissão é no mesma subrede e quando não, certo? Ok? Beleza, pessoal? Isso aqui é o que está sendo detalhado aí nesses slides, tá? Certinho? Então, vocês podem inclusive fazer um teste rápido no laboratório. Por exemplo, se você digitar ARP-S, antes disso, tá, pessoal? Se você digitar ARP-A, que é o que a gente está vendo aqui no prompt, né? Tá vendo? Você vai observar o quê? As tabelas, ou melhor, as entradas atuais da tabela ARP da máquina que você está. Aqui tem, duas entradas, né? Para o endereço 192.168.0.1 e o endereço MAC respectivo, né? Aqui está dizendo que é um tipo de entrada dinâmica que vai ficar aprendendo, desaprendendo. E tem uma outra entrada aqui, né? Tem duas entradas, certo? Por exemplo, imagine que você vai fazer alguma coisa que você quer evitar esse processo de aprendizado e desaprendizado, vamos dizer assim, né? Do ARP. Um experimento, alguma coisa que você quer tirar esse overhead, porque existe um tempozinho mínimo, mas existe, né? Para aprender. Você pode fazer o quê? Criar uma entrada estática. Esse comando ARP-S, você cria uma regra fixa, né? Que não vai ser caducada, certo? Não vai permanecer. Isso para impedir que, por algum motivo, não sei qual, a plaquinha passe por esse processo de perguntar para todo mundo, para saber o endereço MAC de uma dada estação e só depois enviar algo. Imagine que você não quer, por algum motivo você quer evitar isso. Poderia ser uma justificativa para criar uma entrada estática. Mas lembre-se, você ficar administrando essas entradas é algo altamente cansativo e pouco eficiente, né? Tanto é que o ARP foi criado para isso, certo? Então, outra coisa que você pode fazer, lá no laboratório, você digita ARP-A, visualiza a tabela atual, certo? Da máquina que você está, e aí, depois disso, você faz um ping para uma terceira máquina, que não está na sua tabela. O que é o ping? Você vai mandar pacote CMP para aquele host, né? Se aquele host que você está fazendo um ping, propositadamente, né, não estava na sua tabela ARP, alguém vai ter que, ou melhor, o ARP vai rodar antes disso para poder descobrir o endereço MAC dele, né? Por quê? Para enviar esse pacote IP, que dentro tem uma mensagem CMP,
esse pacote vai viajar dentro de um quadro, que tem que ter o endereço MAC do destino, não é? Então, antes de tudo isso acontecer, o ARP vai ter que ser resolvido. Significa que depois do ping, na hora que você pedir para executar novamente a tabela ARP, ou apresentar novamente a tabela ARP, vai aparecer essa linha na tabela. Tá certo, pessoal? Ok? Só um segundo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Além do ARP como se entender o ARP, é importante perceber que com o protocolo, fazendo a comunicação entre dois elementos, você consegue de maneira simplista resolver um problema. Tá? Então, não tem nada demais, está altamente intuitivo. Pergunta para todo mundo. Aí, se tiver alguém com aquele endereço IP, ele vai responder para quem perguntou. Né? Não é isso que a gente está vendo? Não tem nada sofisticado. Mas definindo mensagens com formato e função específica, você consegue resolver esse problema. E o que é mais interessante aqui é tirar das costas do administrador esse mapeamento. Né? Então, o administrador supostamente é um recurso caro. Você não dá para ficar colocando um trabalho braçal para ele, o ser humano, né, de maneira geral. A gente tem que evitar isso. Então, essa solução simplista, né, sem sofisticação nenhuma, acaba resolvendo esse problema. É importante mencionar também, pessoal, assim, que às vezes, quando a gente está pensando em soluções, a gente fica um pouco na dúvida, né? Eita, mas isso aí vai gerar um overhead muito grande, vai gastar muita capacidade de processamento com essa solução. No início, a gente fica um pouco na dúvida, né? E é por isso que existem os ambientes de experimentação, né? Você pode fazer um estudo de simulação ou um teste no ambiente real para diminuir essas dúvidas, para ver, olha, vai ser sim, gasta uma capacidade da rede, mas é muito mais barato do que botar isso nas costas do orientador, do administrador, certo? Beleza, pessoal? Ok? Bom, aí duas questõezinhas que supostamente você já consegue responder, né? Explique qual a finalidade e o funcionamento do protocolo ARP, né? E qual é o justificativo para a utilização de dois endereços diferentes, IP e MAC, coisas que a gente discutiu na aula de hoje, certo, pessoal?